Boa tarde, gente. Vamos dar, então, início ao Update 2025. No ano passado, nós lançamos essa iniciativa que ela nasceu no intuito de dar satisfação aos investidores ano passado, dos proceeds do follow-on que foi feito em fevereiro do ano passado. E esse ano nós tivemos a alocação privada de capital, então, mais uma vez, nós temos que também dar satisfação aos investidores deste movimento. A apresentação ela é relativamente curta da minha parte, porque o protagonista é o Juliano, da área de operações minerais, da CEMEP, que está aqui. Mas eu vou correr aqui. Já ligou o timer ali em cima? Então, vamos lá. A agenda é o seguinte. Eu vou falar um pouco, entra o Juliano, e nós temos uma sessão de perguntas e respostas. Eu tenho um vídeo que é um pouco sobre a cultura, o trabalho que nós temos feito, e ajuda a explicar o seguinte. A Priner, muitos acham a máquina de M&A. A Priner não é máquina de M&A. A Priner é um one-stop shop. A Priner não é one-stop shop. Ela não tem nada a ver esses adjetivos com a companhia. Nós nos propusemos a uma criação de valor com uma estratégia, selecionamos segmentos, selecionamos serviços, e, ao longo do caminho, a gente encontra companhias com cultura, com gente, com qualidade, que nos ajuda a fazer isso, no qual, sem eles, nós não faríamos. E aí acontece, sim, eventos de M&A, e os M&As da companhia são feitos de uma forma onde nós formamos uma nova companhia, com um novo encruzilhado de DNAs, vocês vão ver aqui, que nasce da união dessas companhias. Vocês podem pôr o vídeo, por favor? São 2 minutos, gente, mas fala muito. O que empresas excelentes em engenharia industrial e infraestrutura são capazes de construir juntas? Somos mais de 8.000 talentos, com conhecimentos diversos, unidos em uma só empresa. Uma só Priner. Somos a junção de empresas referências em suas áreas de atuação, as pedras preciosas da engenharia, a união de diversos serviços, marcas e principalmente de talentos. A Priner é a soma dos valores de cada uma delas e nosso DNA está em constante evolução. Da fundação à estrutura, do equipamento à pintura, tudo em engenharia industrial e infraestrutura. Há mais de 40 anos oferecemos soluções seguras, eficientes e inovadoras para os mais diversos setores da indústria e da infraestrutura. Desde 2020 fazemos parte da B3. Assim geramos valor para o mercado e para as maiores indústrias do Brasil. Estamos em todo o Brasil e agora no exterior, atuando em setores industriais como óleo e gás, mineração, siderurgia, sucro energético, papel e celulose, infraestrutura e muito mais. E como conseguimos oferecer soluções completas na manutenção industrial e infraestrutura? A resposta está nas pessoas. Contamos com um time especializado e comprometido, apaixonado por desafios, sempre colocando a proteção à vida como prioridade. E isso aliado a técnicas e tecnologias avançadas que tornam nosso trabalho ainda mais eficiente. Nossas soluções são oferecidas através de 5 unidades de negócios: serviços industriais, engenharia de integridade e inspeção, infraestrutura, montagem industrial, operações minerárias. Assim, atuamos com soluções completas para a sua empresa, cuidando das pessoas e entregando com excelência, focando nas especialidades e olhando para o todo, usando nossa experiência e inovando para o futuro. Nosso olhar é sempre para o futuro. O que faz a Priner é a união. Somos uma só Priner. Bom, esse vídeo foi feito só com imagens de obras da companhia, com pessoas da companhia, tudo. Nós fazemos, de fato, a gente tem a presença nesse tipo de obras e tudo mais. E aí os movimentos que geram valor, que a gente chama que geram valor, começam estratégia e pessoas. A parte de estratégia nossa, ela é toda focada no EVA, então, crescimento e rentabilidade.
as metas, as tomadas de decisão, os movimentos na companhia, incentivo de curto prazo, incentivo de longo prazo, tudo é feito com metas atreladas ao EVA, assim, positivo e incremental, e a cultura do EVA faz parte do projeto, o uso do EVA como rumo das decisões, faz parte do projeto de cultura que a companhia tem em curso, que é um projeto imenso, é um projeto que, ao fim do ano que vem, nós vamos ter 16 mil horas de treinamento em toda a companhia sobre isso. A execução da estratégia existe a formulação, a implementação e o monitoramento. A formulação é por UN. As UNs elas têm comportamentos e a disciplina de valor por elas, algumas em excelência operacional, outras em inovações, outras em relacionamento com o cliente, onde eles dominam tanto o projeto do cliente e a planta do cliente, que se torna mais um negócio de inovação e relacionamento do que até de excelência, porque inovação tem muito peso. Uma vez feitas as formulações, e aqui as UNs buscam os seus segmentos, os seus serviços, existe a implementação, que é aquele modelo de 4 pontos que a Priner criou, e o monitoramento é feito pelo sistema Stratos. Eu ia mostrar as planilhas aqui do Stratos, mas assim, Stratos é provavelmente um melhor sistema que tem, onde a gente consolida isso tudo. E a Vale usa isso em vários países, assim, as grandes empresas do mundo acompanham todos os seus movimentos de estratégia por aqui, e nós também o utilizamos. Aqui tem as metas de conquista de contrato, de backlog, de pessoas, de redução de despesa, de resultado em obra, de EVA, de TIR no projeto, vocês sonhem do que pode ser, isso não é mensurável. É mensurável e, de alguma forma, vai estar no Stratos por UN e depois consolidado. A disciplina de valor também é pela UN, então, por isso que, dentro do modelo Priner, os líderes, um dos pontos principais nossos, os líderes são empreendedores, são inspiradores e eles são ambiciosos em cada UN. Então, eles é que projetam isso. E as metas cruzadas é o que a gente chama do cross-ops, então, serviços, clientes, geografia e despesas operacionais. Isso tudo veste o projeto, vocês estão vendo que é de união, né? É o projeto de cultura, que é a força que a gente tem. São 3 pilares principais: o fazemos certo, o somos próximos e o entregamos com excelência. O fazemos certo, a gente vive num segmento onde a segurança absolutamente tem que ser obsessivo nesse tempo. Então, os nossos níveis de segurança são muito altos, a gente coleciona prêmios de segurança. Acho nem sei quantos capacetes de ouro, a área de infra que está aqui com o Eduardo, a área do Yoshiro, que também está ali, já devem ter coletado. Nós estamos na B3, nós somos novo mercado, somos abertos, a parte nossa de transparência é total, a Priner é uma janela aberta. Promovemos um ambiente de muito respeito entre as pessoas. À medida que vai chegando empresas novas, ou você tem uma cultura de ouvir, ou isso vai parar. E a Priner, a gente prega por cultura de ouvir, porque, senão, é uma DR eterna e trava tudo. Então, isso faz parte da cultura disso. O cliente, nós nunca perdemos um cliente. Então, vocês imaginem a relação que a gente tem em termos de confiança, em trazer soluções e entregar com qualidade. A gente nunca perdeu um cliente na história. A visão analítica, de nada adianta você ter uma empresa onde as pessoas não têm a visão analítica, o que é a decisão daquele contrato, daquela mobilização, daquela contratação, eles equilibram qualidade, prazo e custo-benefício. Isso não é apenas o líder, mas assim, o liderado e o liderado do liderado, ele busca o raciocínio analítico, a visão analítica e a evolução técnica e inovação. Nós somos referência técnica nas 5 N's que nós temos. Podem comparar todas as UNs nossas com os concorrentes. Nós somos uma empresa, em termos de qualidade e referência técnica,
que ocupa o... Fala, Pedro. Que ocupa o primeiro bastião de excelência. Esse projeto tem 4 fases: a conexão, a disseminação, a aceleração e a sustentação. A gente tem uma empresa muito forte lá de BH que nos ajuda nisso, que é a Betânia Tanuri. A parte de conexão já começou, aqui começou há alguns meses, e aí talvez a gente tenha que editar. Mesmo antes do CAD aprovar, nós já tínhamos aqui o Juliano participando do projeto de conexão. Mesmo antes do Gustavo, que está aqui, da Gemaia, passar o bastão para o Eduardo já está aqui e já estava participando das conexões. A companhia funciona em torno de um projeto de cultura muito forte. A parte de disseminação, imagina que a gente faz isso com a empresa toda. Então, assim, aqui vocês veem pessoas em obras, fazemos certo, fazemos com excelência, visão analítica, qualidade, tudo mais, pessoas remotas, pessoas em plataforma de petróleo, todas elas participando do projeto de cultura que tem um peso muito, muito grande, que é a disseminação. E aí a gente olha na consequência de ter aquele modelo de estratégia que a gente trouxe e a cultura, é o crescimento. Esse é um slide que mostra que nós ocupamos muito pouco espaço ainda do que nós podemos ir. Eu tenho segurança de que esse número aqui está bastante subestimado, porque a gente é relativamente conservador. Agora, esses crescimentos potenciais é fruto da liderança dos seus devidos diretores da UENE. Então, o Juliano, que vai estar aqui daqui a pouco, ele tem 4% de um mercado que ele sabe que ele pode triplicar ou muito mais do que isso. Mas o planejamento disso advém da cultura e da cabeça dele, consolidadamente com a companhia, né? Em termos de crescimento, eu já tinha apresentado isso. Muita gente... Mas como é que eu separo o orgânico do não orgânico? Então, a gente fez esse modelo, que não é criatividade nossa, a gente copiou isso da GPS, que é o M&A verdinho, aqui é o M&A, a soma da receita do ano, e o marrom é o que foi do ano anterior, no ano seguinte, e o verde, depois, ele passa a ser orgânico depois de 2 anos. Aqui a gente deu um spoilerzinho de 25, mas também, porra, só a receita e só falta 2 meses, né? Então a gente está colocando aqui a CEMEP, mas aí tem só 2 meses e meio, porque eles viram o danado do CAD só soltou esse dia 15 de outubro, então só tem meio mês aí, e é a líquida, tá? A outra consequência disso é essa tabela, e nós vamos parar para os números por aqui, e aí observem o seguinte: a Serviços Industriais é totalmente orgânica. Nós abrimos... Eu não botei 2020 porque é covardia, né? Todo mundo cresceu de 2020 para cá. Então, de 2021 para cá, o Yoshiro, que está ali, ele cresceu num mercado dificílimo, 18%, e ele subiu margem, ele é totalmente orgânico. A infraestrutura eu coloquei só daqui para diante, porque antes aqui foi só meio ano, tá? Então, daqui para frente, eles cresceram, em torno de 14% ao ano. A inspeção cresceu 31% ao ano. Eu coloquei aqui porque a soma de todas as adquiridas coincidiu ser nesse ano, tá? A montagem e os amarelos são indicadores de receita que nós ainda não havíamos adquirido, mas eu pus aqui para vocês terem ideia que o negócio estava crescendo, tá? Depois a gente vai aqui para olhar ROIC. Lembra que a gente sempre fala de G e de ROIC. E os ciclos se completam. Nós já tivemos na unidade do Samurai Sakaki 24%, 18%. Estamos encerrando esse ano perto de 12%. A infraestrutura tem... Ô, Eduardo, você, como sucessor do Gustavo, você pegou uma barra, um bastão absolutamente alto. Então, ele realmente não só trouxe crescimento, a infraestrutura veio para cá fazer 8 milhões de EBITDA, vai fazer quase 50 milhões esse ano.
Então, é realmente um negócio de muito sucesso. A inspeção, ela tem um histórico forte. O histórico, nós calibramos isso para ser acima de 18%. Aqui, o nosso tombo é o seguinte, o treinamento requerido para dar cabo do número de pessoas com as especialidades que nós nos propusemos a ter é muito grande. Então, quem imagina que a inspeção vai ficar aqui, saia desse circuito, porque 2026 a gente volta a inspeção para acima de 15%. O investimento feito aqui se paga no ciclo de 26 em diante. A montagem industrial é um negócio de um ciclo muito bom, sempre gerou muito resultado. Esse ano, nenhuma empresa de montagem no Brasil repôs backlog. Nenhuma empresa repôs. Ninguém repôs backlog esse ano. As empresas de montagem esse ano vão fazer em 26. IBAMA, BNDES, tudo que podia ser feito para que 26 tivesse um PIBão, está sendo feito, gente. E aí a montagem, que é exposta ao ciclo CAPEX, sofreu. Operação minerária tem esse ROICzinho, tem um ROIC muito expressivo. Eles caíram esse ano, mas eles ficaram 4 meses com problema em uma mina de um aditivo e imobilizados. Não pensem nisso daqui, mas pensem nesse histórico. E aí a gente olha os ROICs ponderados. Eu fiz o seguinte, que é a média do NOPAT, a média do capital empregado, e me lembra, isso aqui é quem faz brigadeiro, né? Quando você soma leite condensado, chocolate, açúcar, chocolate granulado, a mistura é impossível não ficar bom. Acho que vocês podem ver que a mistura que nós estamos trazendo é de alto ROIC, de alto G para a companhia. Tá? Eu vou passar para o Juliano, mas antes eu queria fazer o seguinte. Por que operação minerária? Nós colocamos mineração no nosso radar há mais de 2 anos. A Real Estruturas, no ano passado, veio pela mineração e para uma empresa incrível. Nós queríamos muito entrar em mineração, nós acreditamos que mineração seja o melhor setor para nosso negócio no país por décadas ainda por vir. Em qualquer mineral que vocês imaginarem, a mineração não vai sossegar por muito tempo. E aí, imagina que você tem assim para quem é carioca, eu não sou carioca, mas eu vivi muito tempo lá, você tem aquela área de formação de onda, que você não consegue passar, a onda está muito grande, você não consegue atravessar, depois que você passa a formação, melhora muito. A gente equipou um barco, equipava o barco, mas sempre tinha um vento contra, era o ciclo da montagem, ou era o ciclo do sucro energético, enfim, estava difícil passar. Aí até que a gente falou, e se a gente equipasse esse navio nosso com motor? Pode, com motor é melhor, porque aí a gente pula. E se o motor fosse amarelo? Mas aí a gente vai ter que endividar a companhia para comprar esse motor amarelo. Mas vale a pena. E aí a gente encontrou o Juliano da CEMEP. Juliano é um cara que a gente desenvolveu um apreço por ele em segundos, minutos de encontro, não foi em dias nem em semana. Uma empresa que ele e a família são o típico self-made entrepreneur, que começou a companhia, ele vai contar aqui, numa oficina mecânica para preparar máquinas de mineração, nasceu como prestador de serviço e tem uma empresa absolutamente incrível. Então, o barco nosso agora é equipado de linha amarela, sim, e valeu muito a pena a gente fazer isso. E vocês vão ver o potencial que tem esse barco agora equipado com engenharia avançada, com subsea, que a gente trouxe recentemente, e com a linha amarela. Então, Juliano, por favor. Muito obrigado, gente. Aqui vai para frente, aqui vai para trás. Aonde? Aqui o verdinho vai para frente e esse vai para trás. Boa tarde. Bom, primeiramente agradecer o Túlio por essa oportunidade, né, da gente estar apresentando aqui a nova UN da companhia, que é a operação minerária. Que responsabilidade, hein? Meu Deus.
mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, a CEMEP é uma empresa que foi fundada em 1990. Ela foi fundada pelo Antônio Geraldo, meu pai. Uma empresa que entrou no mercado na área de manutenção eletromecânica. Então, nós começamos a atuar no mercado, dando manutenção nos equipamentos que hoje faz parte dos nossos ativos, né? Quando foi em 1995, a gente conseguiu fechar o primeiro contrato com grandes mineradores, que foi a Vale do Rio Doce. Então, nós pegamos um contrato na mina de Timbopeba, fica em Mariana, Minas Gerais, e lá nós começamos a trajetória em manutenção de equipamentos móveis da própria Vale do Rio Doce. Quando foi em 2005, nós ampliamos o nosso portfólio, locação e operação de equipamentos para infraestrutura de mina. A Vale veio até a gente, né, e perguntou para a gente que eles estavam com dificuldade em empresas para fazer manutenções internas da mina, e entendia como a gente dominava bem a manutenção e o gargalo das empresas que têm equipamentos é a área de manutenção. Ela propôs um desafio para a gente, que era a gente agregar equipamentos na empresa e começar a prestar serviços na área de manutenção de infraestrutura de mina. E assim, abraçamos essa primeira oportunidade, né? E expandimos aí na área de operações e manutenções de infraestrutura de mina. Quando foi em 2015, a CEMEP teve que tomar uma decisão muito importante, que foi mudar o foco da empresa, né? A gente estava conflitando com nossos próprios clientes. Muitas vezes os clientes levavam equipamentos para a gente dar manutenção e chegavam na concorrência e nós estávamos concorrendo com eles mesmos. Então, assim, a gente entendeu que era um momento da gente nos posicionar no mercado. Nós tínhamos que, ou vamos para a área de manutenção, ou nós vamos partir para a área de prestação de serviço com equipamento, e a manutenção passaria a ser o nosso diferencial na nossa prestação de serviço. Foi uma decisão difícil, porque a gente tinha muito mais história em manutenção que em operação de equipamentos. Então, naquele momento, a gente ia encolher a empresa. Mas foi uma decisão estratégica e seguimos por esse caminho da prestação de serviço com equipamentos. E aí desenvolvemos vários diferenciais nossos, né, o benchmark com relação à prestação de serviços. E aí, em 2008, voltando um pouquinho aqui, como teve a crise na mineração, onde que muitas das vezes o minério caiu muito, a gente estava muito concentrado em minério de ferro, o minério tem uma queda expressiva nos valores, e as empresas tiveram que ir para o mercado buscando novos plays com custos menores. E aí a CEMEP conseguiu abraçar várias oportunidades. Então, essa passagem é importante eu deixar claro aqui para vocês. E hoje atuamos na mineração. Cortando um pouco aqui, tá tranquilo? Tá. Bom, atuamos na mineração em todas as etapas da mineração. Desde a perfuração e desmonte de rocha, escavação, carga e transporte, transporte de caminhões fora de estrada, que são caminhões de capacidades maiores, movimentações internas e infraestrutura de mina. Essas etapas aqui são as etapas que compõem todo o processo minerário dentro da mineração. E a CEMEP hoje atua em todas as etapas. Aqui a parte de perfuração e desmonte de rocha. Então, aqui é uma imagem de uma perfuratriz. Aqui a parte de escavação, carga e transporte, onde a gente faz toda a logística da mina. Aqui é a parte de escavação, carga e transporte, porém com equipamentos de capacidade maiores. A parte de movimentação interna, que muitas vezes é a parte de expedição, onde que os materiais são blendados e são carregados para o cliente final. E a parte de infraestrutura de mina, né, que é toda a infraestrutura que traz capacidade da gente operar, fazer a operacionalização interna da mina.
Quais são os nossos diferenciais aí perante o mercado? Voltando um pouquinho, como a gente nasceu em manutenção, a gente entende muito com relação à capacidade de entrega dos equipamentos que são disponibilizados pelo mercado. Então, hoje, nós temos equipamentos novos, conectados com a maior eficiência operacional e menor custo de combustível possível, né? O custo de combustível é um custo que impacta muito para o cliente. Geralmente, o combustível é por conta do cliente. Então, quando a gente chega com equipamentos que têm um consumo, né, diferenciado dos demais, isso vira resultado, isso vira parte do nosso negócio e a gente consegue captar parte disso para a nossa prestação de serviço. Especializamos em mineração com interlogística robusta para os ambientes desafiadores. Quando eu digo isso, o ambiente de mineração ele é um ambiente muito agressivo para os equipamentos, né? Então, essa tomada de decisão, o conhecimento de manutenção, fez com que a gente sempre olhasse para isso diferente dos nossos concorrentes. Então, assim, nem sempre o equipamento mais barato é o equipamento que vai trazer o maior resultado para a companhia. Então, por deter esse conhecimento, desde o início da empresa, a gente sempre preocupou com isso. Hoje, a gente tem uma frota padronizada com os melhores players aí de equipamentos do mundo, vamos dizer assim. Tecnologia embarcada, implementos que elevam o padrão de segurança dos equipamentos, né? Todos os equipamentos nossos são embarcados com inteligências que trazem para a gente uma confiabilidade muito grande, tanto na parte de segurança quanto na parte de operação. Se o operador está conduzindo o equipamento da forma correta, se ele está trabalhando na rotação certa do motor, se ele está trabalhando com a marcha correta. O sistema de fadiga, né, que a gente mede o tempo todo, se ele está tendo alguma sonolência, se ele está tendo algum desvio que possam acarretar insegurança. Então, nós temos isso embarcado em 100% dos nossos equipamentos. E aí é o que a CEMEP sempre é um dos pontos que fez muita sinergia com a Prine, né, que é cuidar das pessoas, né, e os equipamentos da CEMEP hoje são equipamentos que têm o maior conforto e traz um bem-estar incrível para todos os nossos colaboradores. Vou dizer para vocês que os nossos caminhões linhas brancas é bem mais confortável que o meu carro particular. Então, são equipamentos que trazem também essa qualidade para o dia a dia dos nossos colaboradores. Temos hoje mais de 500 equipamentos em operação, né? Isso é importante dizer. Então, a gente mantém hoje, nesse momento, nós temos hoje 500 equipamentos trabalhando 24 horas por dia dentro de minerações aqui no Brasil. Movimentamos mais de 40 milhões de toneladas por ano em diversos tipos de minerais, né? Trabalhamos mais de 2 milhões e 500 mil horas de equipamentos trabalhados por ano, que também é algo de suma importância a gente conseguir extrair dos equipamentos uma capacidade de entrega nesses orímetros aqui. Isso está diretamente ligado à nossa estrutura de manutenção, que é o nosso diferencial hoje na prestação de serviço. Esse aí aqui é a foto de alguns equipamentos nossos, né, na parte de linha branca e alguns equipamentos fora de estrada. Bom, aqui é também um dos nossos diferenciais, que sempre olhando para o colaborador, como que funciona o dia a dia da CEMEP. O dia a dia da CEMEP, muitas vezes os clientes, eles abrem os bids no mercado e começa a negociação, enfim. Quando starta a negociação, starta o contrato, eles querem que se mobilize no menor tempo possível, e muitas das vezes isso
traz uma mobilização um pouco desorganizada por parte de muitas empresas e, ao decorrer do contrato, as empresas vão se adequando. E a gente sentia muita falta de chegar num ambiente de trabalho organizado. Então, assim, ter velocidade, mas desde o início está bem estruturado, porque principalmente a apresentação, quando você chega num cliente novo, de suma importância, né? Muitas vezes ali ele já está formando a opinião dele sobre a sua empresa. Então, a gente, internamente, a gente desenvolveu a Container Evolution, que é uma empresa que hoje ela trabalha 100% para a CEMEP, ela que desenvolve os nossos canteiros, né? Além de desenvolver, ela mantém os nossos canteiros atualizados, e isso trouxe para a gente um diferencial muito grande perante o mercado. Isso aqui que vocês estão vendo é o canteiro de obra da CEMEP nas suas operações, né? São todos padronizados, como fosse uma loja aí do McDonald's da vida, né? Onde está tudo igual, a parte visual, comunicação visual toda padronizada. Então a gente consegue chegar numa operação, deixa eu voltar aqui. A gente consegue chegar numa operação com velocidade, né, e, ao mesmo tempo, não esquecendo da qualidade do ambiente de trabalho dos nossos colaboradores. Tá? Esse canteiro é um canteiro junto à Anglo América, é um canteiro de 2 pavimentos. Ele foi montado em 3 dias. Então, ele sai em módulos, né, lá da central, e com 3 dias a gente consegue estabelecer um canteiro humanizado, e isso vem trazendo um diferencial muito grande para a gente aí no mercado. Muitas vezes não é a preocupação dos nossos concorrentes, né? E isso é uma preocupação muito grande nossa em ter ambientes humanizados para os nossos colaboradores. Tem uma vantagem competitiva imensa que eles trouxeram para a companhia, que é ter o domínio da mobilização das novas obras numa velocidade incrível, com uma qualidade imbatível. Nenhum concorrente brasileiro chega perto de uma mobilização do que eles fazem. Igual eu falei, é um diferencial nosso. Hoje o mercado ele reconhece isso, né? Ele deixa a gente precificar esse tipo de padrão, né? Ele entende que isso realmente agrega valor ao próprio negócio dele, né? São pessoas que recebem investidores todo dia dentro das operações, então isso aí solta aos olhos dos próprios investidores das operações, e é um valor nosso, né? Inclusive, temos um projeto com o Túlio de agora expandir a Container Evolution para as outras companhias da Prini, aí, mantendo esse padrão. Bom, aqui os nossos principais clientes. A MG Mineração, uma mina de lítio. Grupo Avante é ferro. A Samarco também é ferro. Os Minas também operamos com ferro. Anglo América, hoje estamos em ferro, mas estamos começando agora em cobre. ArcelorMittal, ferro. Vale, ferro, e estamos também agora conversando com eles em ouro, lá em cima no Pará. E a Tombado Iron também, que é um grupo australiano, também a mineração de ferro. Temos hoje 12% de participação, lá em cima na Bahia, e 88% está em Minas Gerais. E todos esses nossos clientes, eles, por si só, têm demandas para a gente quadruplicar o nosso faturamento, né? A gente estamos hoje nos maiores players de mineração do Brasil. E crescer dentro desses clientes é algo que vem acontecendo. A CEMEP cresce 30% ao ano nos últimos anos, e é mediante a entrega que a gente tem dentro dos clientes
E como a gente é o coração das operações, né, a CEMEP não é uma empresa de facilities, né? Você não troca uma CEMEP igual troca uma empresa de portaria. Então, sim, a gente, depois que você mobiliza, né, você está dentro do cliente, você faz parte do negócio do cliente, e não tem muitas vezes não tem um porquê o cliente fazer um movimento na substituição da empresa que vem entregando tão bem. Então, quando surgem oportunidades novas dentro desses clientes, a gente entra com um diferencial muito grande para a mesa, né? Porque eles já conhecem o nosso trabalho. Então, é diferente de uma empresa que está chegando agora no mercado. Então, isso também vem trazendo um potencial de crescimento muito grande para a CEMEP na área de mineração. Bom, um pouquinho aí, muitas vezes as pessoas não entendem um pouco qual a diferença de um prestador de serviço para um locador de equipamentos, né? É a mesma coisa, enfim. E aí aqui a gente traz aqui um pouquinho os principais clientes, alguns clientes que atuam nessa, pega duas camadas, estão também na prestação de serviço, como também na parte de locação. E isso também é um ponto que, lá atrás, quando a CEMEP resolveu se posicionar como um prestador de serviço, a gente tomou muito cuidado de não ir para a parte de locação, porque também você começa a conflitar com seus próprios clientes. Se eu estiver alocando máquina para essa faixa aqui, eu estaria conflitando com alguns aqui nessa área de prestação de serviço. Então, o nosso posicionamento não abrange a parte de rental. Rental não é o nosso negócio. Se a pessoa quiser alocar um equipamento, nós temos algumas empresas para indicar, mas não na CEMEP. Na CEMEP, o equipamento é parte do serviço que nós entregamos para os nossos clientes. E é isso que faz o nosso diferencial, né? Quando a gente entra para a renta, muitas das vezes é margem, né? Porque o equipamento custa mesmo para mim, custa para você, custa para o outro. E aí é margem. No nosso negócio, não. O equipamento é parte do nosso serviço. Então, assim, o grande diferencial está na magia de conduzir os equipamentos, né, dentro de uma operação, a engenharia por trás disso, e isso que é o diferencial da CEMEP, e é isso que faz esse crescimento de 30% ao ano está acontecendo nos últimos anos. Olhando para frente, as nossas avenidas de crescimento, né? Novos minérios. Então, a gente hoje tem essas novas matrizes energéticas, que até então, alguns minerais que não tinham valor, estão passando a ter um valor agregado grande, né? Exemplo, lítio, níquel, que está diretamente ligado às baterias, né? Eram materiais que sempre existiram, mas não tinham tanto olhares para ele, porque o consumo não era tão alto quanto está sendo agora. Então, tem muitas minas de lítio, níquel, terras raras, fosfato, ouro, nióbio, que estão surgindo no Brasil. Então, isso são oportunidades gigantes que vão aparecer nos próximos anos, e eu tenho certeza que a CEMEP vai ser um prestador de serviço bem demandado aí por esses novos projetos. Novos marcos regulatórios e mudanças nos padrões de engenharia e segurança. Aqui tem até uma foto. Isso aqui é uma cava que a gente está fazendo descomissionamento lá na Uzi Minas, que é uma barragem. Vou tentar explicar aqui, se tiver alguma dúvida, vocês levantem a mão aí. Anteriormente aos desastres que aconteceu, né, nos rompimentos de barragens da Vale, todo o material, todo o rejeito das plantas eram direcionados para uma barragem onde ali ficava por anos, né? E é isso que, com a fragilidade dessas barragens ao passar dos anos, isso rompeu e trouxe toda essa tragédia aí que aconteceu nos últimos anos. Hoje, todo processo minerário não é licenciado mais com barragem. Então, todo processo minerário ele passa por uma planta de filtragem, que é o filtro prensa,
e esse material tem que ser empilhado. Então, essa demanda de empilhamento de material não existia no passado. No passado, era direcionado a uma barragem. Hoje, tem que pegar esse material e empilhar. Esse empilhamento é uma demanda que vem na veia da CEMEP. O empilhamento do material é uma das atuações nossas no mercado, que é a movimentação de material. Então, isso não existia. Isso passa a existir e é algo que é para sempre. Nunca mais vão ser licenciados minerações com barragem no Brasil. Então, é uma demanda que cresce muito. Além da demanda crescer, existe um passivo das barragens que, por anos, foram depositados materiais que vão ter que ser descomissionadas. Então, são dois movimentos que vão gerar muito trabalho nos próximos anos para a empresa. Descomissionamento de barragens já existentes e o empilhamento de novos direitos minerários, de novas minerações que vão surgir daqui para frente. Então, são dois pontos importantes que vão surgir muitas oportunidades para a gente. A expansão geográfica, né, Pará, Bahia, Mato Grosso, principalmente a Bahia. Bahia é um estado que o subsolo, eu vou dizer que talvez seja mais rico que Minas Gerais, só que por questões de logística, tem muito material lá, mas não tem viabilidade logística. Com a ferrovia agora, Norte-Sul, que está saindo, existe também a Transnordestina, que vai facilitar muito o escoamento de minério. Então, vão surgir muitas minerações na Bahia, assim que esses projetos, né, a ferrovia já está quase 80% pronto, o porto já parece que já iniciaram a obra de implantação. Então, a gente entende que a Bahia, nos próximos anos, vai ser um estado que vai estar na ponta aí com relação a minerações. Novos parques de equipamentos pesados. Isso aqui é um trabalho, até foi uma das questões que a gente decidiu estar junto com a Prínia, né, dar espaço tão importante na CEMEP, que é subir o porte de equipamento da empresa. Hoje, o maior desafio para o crescimento de todas as empresas é mão de obra. Mão de obra é algo muito difícil, né? Quando a gente compra um equipamento, cada equipamento tem 5 operadores, 4 trabalhando e 1 folgando. Quando você sobe porte de equipamento, com a mesma mão de obra, você produz mais. Então, é uma tendência do mercado dar uma ênfase maior para empresas que utilizam equipamentos de grande porte. Então, principalmente nesses direitos minerários, onde a relação estéreo é muito alta, vamos pegar o ouro, né? O ouro, se a relação estéreo é muito alta. Então, você tem que movimentar muito estéreo para tirar pouco minério. E, muitas das vezes, essa grande massa de estéreo que tem que ser movimentada, se você colocar equipamento rodoviário, muitas vezes não cabe a quantidade de equipamento rodoviário dentro de uma lavra, porque não é compatível. O volume que você tem que tirar com o número de equipamentos rodoviários, isso acaba trazendo um problema operacional na mina. Então, qual que é a solução? Sobe porte. Uma vez que você sobe porte, você aumenta essa capacidade produtiva com menos equipamentos e menos pessoas. Então, aqui é um ponto que nós vamos trabalhar muito aí nos próximos anos para a gente pegar uma fatia considerável nessa área de movimentação de equipamentos fora de estrada. Hoje, só tem uma empresa no Brasil que tomou essa decisão há 20 anos atrás e vem surfando muito. E eu entendo que existe uma grande fatia aí que a gente consegue jogar para dentro do nosso negócio. E a captura de sinergia com a Prínia também foi um ponto muito importante que a gente levou em consideração nessa decisão, né, nessa nova jornada. A Prínia tem algumas empresas que fazem serviços complementares ao nosso, que a gente vai poder embalar isso de uma forma inteligente e entregar para os nossos clientes. Vou dar um exemplo aqui, né, a CEMEP hoje a gente está fazendo uma terraplanagem gigante para um cliente nosso, que no futuro, após essa terraplanagem, essa movimentação, vai ter uma estrutura gigantesca a ser montada. E aí essa estrutura precisa de base civil, precisa de montagem industrial,
e hoje, dentro, né, da companhia, nós temos tanto a Gemaia como a Real Estrutura, que são empresas que podem dar continuidade no trabalho que nós iniciamos, que foi a terraplanagem. Então, também acredito que isso vai agregar muito valor à companhia, poder entregar um pacote maior de serviços complementares para os nossos clientes, né? Isso é importante, muitas vezes, porque quando o cliente contrata 3 empresas, e aí começa as brigas internas, né? Eu atrasei porque a empresa tal atrasou. Então, quando o cliente põe isso tudo na mão de uma empresa, isso traz um conforto maior para o cliente e traz para a gente da companhia um momento bom de agregar mais valores à nossa prestação de serviço. Então, acredito que vão ter movimentos interessantes aí nos próximos anos aí, com essa chegada da Priner. Bom, esse aí é o nosso trabalho, meu e do Túlio, aí, para os próximos anos, viabilizar, né, a mudança de patamar dos nossos equipamentos aí para o mercado. É um trabalho que eu e ele nós já estamos conversando, debruçados em cima disso aí. Temos algumas reuniões aí com esse fabricante aí nas próximas semanas e queremos aí, nos próximos anos, vir para o mercado com esse porte de equipamento, que eu tenho certeza que vai abrir muitas portas para a gente aí e vai aumentar muito o leque nosso de atuação. É uma mudança que requer investimentos maiores, né? Então, um capital intensivo muito maior, mas também traz para a gente uma amplitude muito grande no mercado, também aumenta muito mais a confiabilidade, né? Enfim, do tamanho dos projetos, eles sobem proporcional ao tamanho dos equipamentos. Então, isso traz para a gente uma exposição muito bacana e eu tenho certeza que isso vai ser um divisor de águas aí na trajetória da CEMEP.